No mesmo mapa, gêmeos fraternos, um homem e uma mulher, eu já vi muito mapa assim, até brincado no começo. Fala assim, olha, faço 2 atendimentos pelo preço de um. Vem os 2, porque quero ver, porque era uma coisa assim até interessante de como pesquisa, de ver, ainda mais em caso de gêmeos fraternos, como cada um desenvolve uma direção. É o mesmo mapa ganhando formatos diferentes em razão da pessoa ter encarnado como homem ou como mulher. Embora do ponto de vista astral psíquico a gente tivesse a mesma disposição. 4 minutos de diferença, não vi na prática astrológica a pessoa falar, não, faz toda a diferença. Um grau, não sei. Essa teoria não permite olhar um mapa de uma pessoa e saber se é homem ou mulher. No plano físico... Você pode só falar um pouquinho mais perto do microfone? Posso. Eu tinha pedido um assim de pendurar, fazer algumas coisas, porque eu fico nervoso, tremo. E eles não tinham tempo de ficar segurando. Tá bom aqui? Então a astrologia não fala dessa abertura, dessa condicionamento do plano físico. E isso, qual é o meu grau de liberdade quando eu estou falando disso? Se tem uma deficiência inata de funcionamento de fígado, de uma ou de outra coisa, qual é o meu espaço mesmo de liberdade de lidar com que escolha eu tenho? Com relação ao fundamento. Sim, admito que teria possibilidade de escolha da forma como me relaciono com esse quadro. Aí sim, nós estamos falando de outra coisa, mas num plano mesmo factual, minha vontade com relação a essa estrutura física é praticamente muda. E eu não lembro de ter escolhido previamente nascer homem ou mulher. Embora, do ponto de vista de muitos ensinamentos e propostas, é que essas coisas podem ser decididas com um livre consentimento de que figuração eu vou viver para minha evolução numa certa vida. Então, eu acho que é o limite da astrologia e limites também daquilo que eu diria de livre-arbítrio, quando a gente fala do plano físico propriamente dito. E lembrando que do ponto de vista, o Célio falando da astrologia horária, assim, quanta determinação, até onde encontro minha esquerda, a astrologia ajuda, está tudo muito marcado, está tudo muito definido. O que é mesmo meu espaço aí? O que seria uma consciência real que estou com tendência de perder isqueiro e não perdesse? E uma vez perdido, o que é consciência em mim que não consigo achar o cinzeiro, o isqueiro precisa de ajuda? Quer dizer, nós estamos... Esses exemplos mostram muito bem um forte nível de condicionamento do nosso plano físico e a relativa, quase inexistente porção daquilo que a gente chamaria de livre-arbítrio, o que é mesmo que eu estou chamando de livre-arbítrio. Já no caso do plano psíquico, do plano emocional, eu acho que é o nível em que a astrologia dá boa conta, pelo menos para a tendência atual de aconselhamento, de ver ciclos, de percepção da pessoa no jogo da sua vida. Então nós temos aí da astrologia um perfil, traduz um perfil de disposições, trânsitos, progressões e tudo me ajudam a entender porque certas coisas estão acontecendo, mas quando a gente está na linha de aconselhamento, de terapêutica, de ajudar a pessoa a se localizar, sempre tem o conselho, a possibilidade, a alternativa. Eu reconheço, depois eu gostaria de ouvir vocês, como vocês se posicionam com relação a essa mescla dessas disposições inatas, das determinações
que poderia chamar celestes, ou das propensões, ou das tendências, que são traduzíveis do ponto de vista da astrologia, desse retrato sutil, astral, anímico do meu ser? Em que medida a orientação, um olhar que me põe frente a essas determinações, me daria a possibilidade de embarcar nessa ou naquela? Tem uma coisa interessante também quando diz astrologia, já que falei de Gêmeos, sempre me interessou esse tema. Há uns anos atrás, em Santa Catarina, veio uma notícia: um gêmeo matou o outro. Irmãos gêmeos, talvez univitelinos. Até procurei agora na internet para ver se dava uma fonte, não encontrei. Aliás, quem souber depois me avisar, que eu gostaria de saber, ter detalhes da situação. Olha o mapa, que astrólogo saberia dizer quem seria o assassino e quem a vítima? É o mesmo mapa. O que eu estou querendo ressaltar com isso? Eu posso verificar determinações celestes que alguma coisa está em confrontação, mas fica aquele mistério de alguma outra coisa que está presente nesse momento, que tanto pode me fazer o bandido ou o mocinho na situação. Quer dizer, essa indecisão que transcende esse imprevisível, esse outro nível que mescla nessa realidade, sabe-se lá muito bem do ponto de vista astrológico como isso é que se definiu nessa ou naquela direção. Mas quando eu procurei agora na internet para ver se eu encontrava, fiquei sabendo de um outro caso, que esse daí eu notei já para não perder, de dois irmãos uruguaios, 40 e tantos anos, um matou o outro. Viviam juntos, não sei o que, a família descobriu, foi na casa, ele acabou se suicidando para não se entregar. Aí já ficou diferente do outro caso de Santa Catarina, em que um matou, foi para a cadeia, e o outro simplesmente Caim e Abel ali no mito, um sobreviveu com as penas, né, da culpa. Nesse caso não, até do ponto de vista astrológico, ele falou, olha, os dois morreram, mas um matou antes e depois se matou. São exemplos mais didáticos para pensar, porque isso não faz parte do nosso dia a dia, para colocar essa questão livre-arbítrio e astrologia dentro de um diálogo e dos limites do nosso próprio incompreensão, ou esse convite a refletir um pouco mais sobre os níveis do ser, para ver para que níveis se aplicaria melhor o conceito, o sentido de livre-arbítrio do ponto de vista tradicional e evolutivo, e aquilo que hoje, modernamente, a gente confunde livre-arbítrio com o simples deixar-se arrastar pelas compulsões, pelos desejos, pelo eu quero, pela minha dinâmica, ou sadia, ou contraditória, ou perturbada, mas de qualquer forma, o que é mesmo vontade aí no jogo. Agora, quando a gente vai para as fontes tradicionais, os instrutores, os orientadores, os mestres, aqueles que nos ajudam, deixando a astrologia de fora, qualquer outra coisa de fora, a fazer essas escolhas de vida. Quer dizer, sempre tem um convite que não vai, o meu mapa é isso, não dá, você está me pedindo alguma coisa que o meu mapa não permite. Do ponto de vista espiritual, não tem isso. Cada um vai ralar de um jeito, e um bom instrutor vai ver a peculiaridade de cada um dos seus discípulos, e se ele tem inteligência, consciência suficiente, ele vai adaptar os ensinamentos, suas propostas ao tipo. Inclusive tem uns amigos aí que a gente está estudando um livro chamado Nuvem do Não Saber, que é um texto de 1400 sobre a busca espiritual. E lá fica muito claro esse mestre falando das diferenças entre contemplativos e ativos na vida espiritual. Você tem um jesuíta, tá bom, você vai lá pregar, falar, não sei o que, lá.